Então, boa tarde, meus irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Jesus nos abençoe. Então, hoje nós estamos com a responsabilidade de conversarmos com vocês sobre a lei natural. E as perguntas do Livro dos Espíritos estão inseridas na pergunta 614 até a 618. Bem, então, falando nos aspectos do livro, o que fica claro na obra, quando nós verificamos o entendimento de Kardec a partir da resposta dos Espíritos, é que a lei natural, se nós formos tentar resumi-la de forma didática, nós podemos colocar que ela está inserida naquela frase de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei natural, de forma bem simplificada, de forma bem didática, ela pode estar contida nessa frase. E por que isso? Pelo seguinte: porque quando nós buscamos o amor a Deus e o amor ao próximo, nós vamos começar a superar os nossos atavismos reencarnatórios, ou seja, ao amarmos a Deus e ao próximo, nós estaremos diminuindo as cargas de egoísmo, de orgulho e vaidade que carregamos dentro de nós. E com isso nós estaremos buscando o encontro com a paz relativa, com a felicidade relativa e também no sentido de encontrarmos a nossa consciência, o nosso estado consciencial mais depurado, mais elevado. Então esses caminhos, eles se dão quando nós começamos a buscar a aplicabilidade da lei divina na nossa existência, porque não basta apenas saber que existe a lei divina, não basta saber que ela está presente, é preciso principalmente vivenciá-la. Então, nesse encontro com a nossa consciência, nessa diminuição da nossa carga de egoísmo, orgulho e vaidade, nós teremos a solidariedade, o aumento da solidariedade nas nossas atitudes. A partir do momento que nós procuramos caminhar dentro dos aspectos da lei divina, nós nos tornamos pessoas mais solidárias. Nós procuramos o alívio da dor alheia e afastamos aquela indiferença que temos com a dor do outro. Às vezes a gente passa em determinados locais, nós temos pessoas sofrendo, moradores de rua, crianças abandonadas, idosos em situação difícil, e a gente fala: não tem nada com isso aí não é problema meu, isso é um problema social. O político lá, o presidente, o deputado, o senador tem que resolver esse problema, não sou eu não posso fazer nada para essas pessoas. Quando nós podemos sim, o mínimo que nós podemos fazer é orar por essas pessoas, pedir assistência do mundo espiritual para que elas saibam conviver melhor com as suas dores e sofrimentos, e já estaremos procurando acolhê-las de uma outra maneira, pelo menos do ponto de vista vibratório, vibrando para essas pessoas de forma positiva. Ao renunciarmos também ao orgulho, nós estaremos adotando a humildade como mãe de todas as virtudes. Por que isso? Porque nós, ao adotarmos uma atitude de humildade perante a vida, nós vamos compreender que perante Deus todos nós somos iguais. Então não existe diferença para Deus. Eu sou rico, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais cultura, eu sou PhD, eu tenho um título mais proeminente. Então tudo isso não é levado em conta. As coisas não são, no mundo espiritual, encaradas dessa forma. Você não vai ser reconhecido no mundo espiritual pelos seus títulos materiais. Não quer dizer que eles não sejam importantes, mas se você tiver muitos títulos materiais e for uma pessoa que não tem a ética cristã,
cristã, isso aí é que é levado em conta. É a sua postura ética perante a vida. Uma outra situação também é a questão de você não ter mais a vaidade como um parâmetro. Então, quando nós procuramos diminuir o nosso estado de vaidade, pautarmos a nossa vida dentro dos aspectos da lei natural, da lei divina, nós também vamos valorizar mais as questões espirituais e vamos valorizar menos as questões materiais. Porque nós sabemos que nós vivemos ainda num mundo de aparências, em que você ser bonito é o que importa, você ser bem vestido, você ter uma boa aparência, e isso são fatores externos. Nem sempre aquele que está bem vestido, nem sempre aquela pessoa que é bela fisicamente é a melhor do ponto de vista da espiritualidade. Você pode ser muito bonito, mas intimamente, se a sua alma, o seu espírito estiver em conflito, o seu perispírito irá refletir essas suas deficiências. Então, para o mundo espiritual, amigo, para a espiritualidade superior, para aqueles que pautam a sua vida dentro da lei divina ou da lei natural, o importante é a beleza interior, é a beleza da alma, é o magnetismo espiritual que nós desenvolvemos ao adotarmos atitudes mais equilibradas. Então, essas são as vantagens de nós buscarmos a aplicabilidade da lei divina na nossa vida, termos mais solidariedade, buscarmos a humildade e valorizarmos a parte espiritual, não dando tanta importância à parte material. E conforme nós vamos caminhando então dentro desse diapasão, dentro dessa nova proposta de vida, nós vamos entender a imutabilidade da lei divina. Por quê? Porque ao adotarmos, ao nos esforçarmos para colocarmos a lei natural na nossa existência, ter aquelas atitudes que nós já falamos, nós vamos nos tornar artífices do nosso destino. O que significa isso? Significa que nós podemos mudar o nosso destino para melhor a partir do momento que nós entendemos a reencarnação como um processo evolutivo contínuo. Nós já fizemos um estudo aqui uma ocasião, num livro do Pensamento de Emmanuel, relatando a forma pela qual o Espiritismo encara a pobreza. Então, se eu reencarno numa comunidade carente, muito pobre, não significa que eu tenha que ficar acomodado àquela situação, que eu me coloco da seguinte forma: eu sou pobre e não posso fazer nada para mudar, eu tenho que me conformar, me resignar com a pobreza e não posso fazer nada para mudar a minha existência. Quando nós entendemos a imutabilidade da lei divina, nós vamos entender também que somos artistas do nosso destino e que podemos se mudar a nossa vida para melhor, quando nós buscarmos o processo evolutivo. Entenderemos também que não existe fatalismo na nossa existência, existe sim o determinismo. O que significa isso? É aquela questão de que o acaso não existe. Então, quando nós desencarnamos de alguma maneira difícil, de alguma maneira trágica, quando nós perdemos um ente querido em tenridade, quando nós passamos por alguma perda, alguma frustração, alguma dificuldade, temos que compreender que são forças existenciais que são colocadas na nossa caminhada para que nós possamos aprender. Não é um castigo de Deus, não é que Deus esteja nos castigando, que Deus esteja nos punindo quando nos leva a situações provacionais. Apenas estamos naquela condição de que precisamos entender a vida de uma outra maneira. Tem sempre um aprendizado na dor. A dor, ela nos leva a uma perspectiva de vida mais ampliada. E o determinismo é exatamente nós compreendermos que um dia todos nós seremos espíritos puros,
vê uma pessoa agir equivocadamente, por exemplo, cometendo aquilo que nós chamamos de crimes bárbaros, e aí vem a mídia, né, fala assim: ah, fulano, esse indivíduo que é pedófilo, que é traficante, que é estuprador, é um monstro, isso aí não tem jeito, tem que ter pena de morte, essa pessoa tem que ir para o inferno, irá para o inferno, irá ficar no umbral denso de forma muito inquietante. Então nós compreendemos que sim, são doentes da alma, são pessoas que precisam de ajuda, precisam de tratamento, terão que responder sim perante a lei humana os seus atos, mas são pessoas que têm jeito, são pessoas que futuramente agirão de outra forma, porque estamos determinados, dentro do aspecto da lei divina, a superarmos as nossas imperfeições e nos tornarmos daqui a milhões de anos espíritos puros. E também essa situação, esse entendimento nos leva ao exercício contínuo da religiosidade, não é? Nós vamos compreendendo que seremos um dia um só rebanho para um só pastor e continuaremos no mundo espiritual evoluindo e ampliando os nossos conhecimentos. E com isso, quando mais pessoas compreenderem que a lei divina rege a vida do planeta e a vida individual de cada um de nós teremos a evolução das leis humanas. Isso está no Livro dos Espíritos. Nós estamos pegando aqui os aspectos interpretativos que verificamos nas perguntas que nos foram colocadas. Então, as leis humanas, elas progridem. A lei divina não, a lei divina é imutável, ela é sempre a mesma. Mas as leis humanas progridem. De que maneira? Então nós vamos ver, por exemplo, na época de Moisés, no Pentateuco mosaico, existe aquela frase que Moisés teve que colocar por causa da situação da sociedade judaica da sua época: não evocai os mortos. Isso aí até hoje é interpretado ao pé da letra pelos irmãos das religiões tradicionais, que ao relatarem, ao verificarem a presença da mediunidade nas casas espíritas e espiritualistas, nos colocam como adoradores do demônio. Falam que somente os demônios podem se manifestar, quando nós sabemos que isso é uma inverdade. Mas por que o Moisés, na época, ele teve que colocar essa determinação? Porque os seus conterrâneos, naquela ocasião, eles tinham acabado de sair do Egito e trouxeram do Egito aquele misticismo mal orientado. Então, na época, se nós formos analisar as obras históricas, nós vamos ver que no Egito havia médiuns que usavam a sua mediunidade para ganhar dinheiro, para ter riquezas, para explorar indevidamente a mediunidade. Então o povo hebreu tinha absorvido esse posicionamento inadequado dos companheiros egípcios, do povo egípcio. E aí, entre os hebreus, logicamente, que tinham pessoas que também agiam dessa forma. Nós vemos que até hoje tem pessoas que colocam na rua, trava a pessoa amada em 3 dias, joga-se búzios e cobram para que esses benefícios aconteçam. E a gente sabe que não é bem assim, né? A mediunidade ela é gratuita, ela não tem que ser explorada, não tem que ser uma fonte de renda. Então Moisés, por causa daquele aspecto, ele colocou essa determinação. Mas Jesus, ao estar no período que esteve conosco no Monte Tábor, ele fez uma revogação dessa lei, quando ele pegou os seus discípulos e colocou para os seus discípulos
a revogação da lei de Moisés ao promover a materialização de dois emissários divinos, Moisés e Elias. Então tem a passagem do Monte Tábor, que ele está acompanhado de 3 discípulos, e os discípulos verificam a materialização de 3 emissários celestiais, inclusive um deles era tão nítido que Pedro queria fazer uma tenda para abrigá-lo. Então vocês vejam que, se fosse proibido evocar os mortos, Jesus não teria feito naquela ocasião, porque Elias e Moisés estavam mortos e eles apareceram ao lado de Jesus para se comunicarem de alguma maneira. Então nós vemos que a doutrina espírita nos mostra que as leis humanas elas são mutáveis. E atualmente, com a chegada do Consolador prometido da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, nós estamos vendo que os tempos são chegados, ou seja, a junção entre ciência, filosofia e religião, ela se dará naturalmente, e no futuro nós teremos uma sociedade mais justa e menos desigual, em função da evolução das leis humanas juntamente com a aplicabilidade da lei divina. Logicamente que não vai ser agora, nessa existência, nesse período, que nós teremos essa situação. Nós ainda teremos um longo tempo de transição. Nós estamos vendo aí o momento da pandemia, o momento das renovações de pensamento, o momento das inquietações das pessoas, mas com o tempo, com a evolução da lei humana juntamente com a aplicação da lei divina na nossa vida, nós teremos um mundo melhor, porque os tempos são chegados. Não significa que o mundo vai acabar, como alguns companheiros relatam, que ao verem, por exemplo, essa pandemia e outros sinais dos novos tempos, falar, é porque o mundo vai acabar, vai ter o juízo final, Jesus vai voltar e vai julgar os bodes e as ovelhas, vai separar os bodes das ovelhas, vai separar os pecadores dos cristãos. Então esses pensamentos literais, essa interpretação literal da Bíblia não existirá mais. Todas as religiões avançarão para uma visão progressista do Evangelho, que nos mostra que a mediunidade, a imortalidade da alma são coisas naturais. Então, nessa questão dos tempos são chegados, nós estamos vendo que a doutrina espírita ela está auxiliando o homem a reunir filosofia, ciência e religião de forma equilibrada, de forma natural. De que maneira? Nós vemos que na época de Kardec aconteceu exatamente essa junção. Então Kardec conheceu um médium na época que, de acordo com os biógrafos de Divaldo, era a reencarnação de Divaldo naquela ocasião, um médium denominado Daniel Douglas Home, que tem citações dele no livro dos médiuns, em que relata-se que ele era um médium de efeitos físicos, que ele levitava, que ele se promovia a materialização de espíritos, enfim, ele tinha essa possibilidade de comprovar cientificamente a imortalidade da alma. Então, foi um dos companheiros que na época de Kardec permitiram a comprovação da existência dos espíritos. Além dele, nós tivemos a Florence Cook, que foi uma médium, uma jovem, que na época devia estar em torno de 15 anos, ou 16 anos, em que ela ficou um longo período no laboratório de William Crookes, que era um cientista inglês que fez descobertas muito significativas para a ciência e comprovou a materialização de Cat King, que era uma mulher inglesa que tinha vivido na Índia e ficou ali convivendo com William Crookes no seu laboratório durante um tempo
expressivo. De acordo com informações, ela se materializava de forma tão nítida que até colocava os filhos do William Cruz para dormir, né? Como uma pessoa encarnada, né? Que tinha aquele carinho com os filhos do William Cruz. E a Florence Cook, ela foi colocada em várias situações nas quais foi comprovado efetivamente que aquela materialização era real, era algo que poderia ser comprovado. E a situação ficou foi tão gritante que na biografia de William Crookes relata-se que depois que ele comprovou a imortalidade da alma através da materialização da Cat King, ele foi banido da Sociedade Científica da Inglaterra porque havia o interesse dos religiosos tradicionais de desmentir o espiritismo, de colocar o espiritismo como uma coisa danosa. Inclusive relata-se que ele foi contratado pela Rainha Vitória para comprovar cientificamente que o espiritismo era uma fraude. E aí depois ele tem um livro chamado Fatos Espíritas, que ele é um relatório que ele fez das suas experiências e foi rejeitado pelos cientistas da época. Então, também um outro fator. Além disso, tivemos o nosso companheiro Aksakov, que era um pesquisador russo, que teve contato com a médium Eusápia Paladino, que também era uma médium de efeitos físicos, que tinha fenômenos de transporte, fenômenos de materialização, mesa girante, então uma série de fenômenos mediúnicos que foram comprovados pela Aksakov nas suas pesquisas científicas. E aqui no Brasil tivemos o Mirabelli e o Peixotinho. Mirabelli mais no início do século XX, parece que em torno da década de 30, era um médium de efeitos físicos que tinha qualidades excepcionais, e mais aqui na década de 60, 70, tivemos o Peixotinho, que é considerado um dos maiores médios de efeitos físicos de todos os tempos. Então essas constatações científicas mostram que chegou a hora da lei material, a lei do mundo terreno, andar lado a lado com as leis espirituais. Então o mundo material e o mundo espiritual estão se aproximando cada vez mais, está sendo aceito pela maioria das pessoas essa situação, e filosofia, ciência e religião caminharão lado a lado. Nas obras de André Luiz, o nosso companheiro relata que no futuro o perispírito será estudado pela medicina. A medicina tradicional, que hoje não aceita a existência da alma, futuramente aceitará o perispírito como uma situação normal, uma situação, um estado, um elemento importante na pesquisa da saúde do corpo físico. Por quê? Porque André Luiz nos mostra na sua obra que a maioria das nossas doenças, se não todas, a origem está no perispírito, estão no perispírito. As doenças, as sequelas perispirituais, os atavismos perispirituais que nós trazemos de vidas anteriores ou que adquirimos nessa existência, as lesões no perispírito que nós provocamos com a nossa conduta desequilibrada refletem-se no corpo através das doenças. Então as doenças físicas têm a sua origem no perispírito ou psicossoma. E o perispírito é chamado de modelo organizador biológico, porque o nosso corpo físico ele tem como molde o perispírito. O nosso corpo físico ele é construído a partir do perispírito. O perispírito é um modelo, é um molde do nosso corpo físico. Então, quando ocorre a fecundação humana, um corpo perispiritual de um reencarnante é inserido no contexto físico da mãe, e ali ocorrem
a embriogênese humana, as células começam a se desenvolver e vão preenchendo, vão ocupando aquele corpo fluídico, e a mente do espírito, principalmente se o espírito já tem alguma bagagem, já tem algum conhecimento, ela é direcionada a orientar a construção daquele corpo físico. Então, quando o corpo físico precisa de alguma limitação, precisa de alguma situação específica, a mente do reencarnante auxiliará nessa construção. Nós verificamos, por exemplo, a reencarnação de Sigismundo, que está no livro Missionários da Luz, em que o Sigismundo já tinha algum esclarecimento e ele ajudou na construção do seu corpo. Logicamente que isso está diretamente relacionado ao grau de conhecimento que o espírito terá, que o espírito possua. Então, claro que existem algumas reencarnações que o espírito nem participa, né? Que o mundo espiritual, os mentores, eles são capazes, eles se encarregam de fazer todo o trabalho de construção, de inserção perispiritual. Mas quando o espírito ele tem algum conhecimento, tem algum merecimento, ele também participa. E é igual quando nós vamos desencarnar, né? Quando no desencarne, aquele espírito, aquela pessoa que já tem uma bagagem moral, auxilia no desligamento do perispírito em relação ao corpo físico. Então, tudo isso são primícias, né? Princípios que estão sendo adotados e que futuramente serão coisas naturais, estudadas pela medicina normal, pela medicina tradicional. E no livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz relata que no futuro os médicos terrenos serão capazes de executar cirurgias psíquicas, que são, a gente não sabe exatamente como isso acontecerá, né? Ele não explica em detalhes como é que serão essas cirurgias psíquicas, mas o que é colocado é que, a partir do momento que o médico ele nota que o perispírito é o princípio do corpo físico, ele está diretamente relacionado ao corpo físico, então ele pode fazer uma intervenção psíquica para atenuar aquelas dores, tá? Finalizando, na obra do Livro dos Espíritos, nessas perguntas, também fica claro a questão da pluralidade dos mundos habitados. Então, essas leis divinas, de acordo com o mundo em que elas estão sendo vivenciadas, né? Elas são mais ou menos aplicadas em função do nível de entendimento dos habitantes de um determinado planeta. Então, logicamente, que no planeta evoluído, a lei divina é aplicada integralmente e o mal não existe. Então, no mundo ditoso, no mundo feliz, não existe o mal, porque os seus habitantes vivem de acordo com a lei divina. No mundo como o nosso, ainda não acontece plenamente esse processo, mas estamos a caminho, estamos em processo de construção dessa possibilidade. E além disso, além dessa questão da diversidade dos mundos habitados, temos também os diferentes estados conscienciais das almas. Então, quando o indivíduo ele tem a sua consciência tranquila, quando ele fez um esforço para aplicar a lei divina na sua vida, ao desencarnar ele irá habitar uma região mais tranquila, uma região mais elevada. Caso contrário, quando é um espírito que tem culpas, remorsos, sentimentos de ódio, desejo de vingança, ele ficará numa região condizente com o seu estado consciencial. Bem, gente, então era isso que nós queríamos conversar com vocês. A partir desse período agora, às terças-feiras também, nós estaremos colocando essas palestras para nós não nos desvincularmos totalmente das reuniões públicas. Até a próxima, que Jesus nos abençoe.